Eu quero começar esse vídeo aqui já falando que quem não acompanhou a nossa live logo cedo de manhã, trazendo aí a manifestação dos torcedores do Flamengo na porta da casa do Everton Araújo, né? Festa rolando. Segundo os torcedores, eles estavam ali 2 da manhã porque estava rolando festa com jogadores do Flamengo, com alguns jogadores do Flamengo, aniversário do Everton Araújo. Então, você que não assistiu, assista. Eu vou deixar na tela final aqui o vídeo, onde a gente traz, inclusive, as imagens lá do Wesley Ramon, né, da cobrança, que os jogadores do Flamengo não foram conversar com os torcedores, não foram ouvir e falar sobre o que está acontecendo. Mais uma vez fugiram, né? Jogadores do Flamengo fugiram da pressão, né, do diálogo, não quiseram. Eu tô aqui fora porque meu filho tá dormindo ali agora, então eu vou fazer menos barulho aqui, vim aqui pra churrasqueira fazer menos barulho. Seguinte, galera, só falar com vocês. Eu quero que você acompanhe o outro vídeo, a live que a gente fez mais cedo, mas o Flamengo é para quem quer estar. Se já tá descompromissado, né, até porque eu não vou falar do Everton Araújo, que ele jogou muito bem nos últimos jogos, inclusive merecendo ser titular. Mas o comportamento de atleta, ele tem que valer sempre. Ainda mais quando vem de derrota e quando tem, cara, amanhã. Semifinal é amanhã, tem treino agora. O treino estava acontecendo agora, enquanto eu estava gravando. Os caras ficaram até a alta madrugada, né, fazendo festa. Quer comemorar aniversário, comemora até um certo horário. O cara é atleta. Agora, aqui fica a minha questão, e gostaria muito que alguém perguntasse na coletiva ao Felipe Luiz. Quem é que tem que cobrar esses jogadores? Porque o jogador não está se cobrando. Se o jogador não está se cobrando, e você, Felipe Luiz, era um cara que era regrado quando jogava, quem vai cobrar esses jogadores? É o técnico? É o Boto? Quem que vai cobrar esses jogadores? Tem diálogo com eles? O que está acontecendo? Como é que pode resolver isso? Alguém tem que cobrar. Alguém tem que cobrar o comportamento de atleta. É fácil falar que vai multar o jogador porque falou isso, falou aquilo. Agora, e atitude? E comportamento de atleta? Ah, mas tá na folga. Não, não tava na folga. Mas tá no momento de ficar em casa. A gente não tem como controlar. Não tem concentração no dia antes do treino. Mas se tá amplamente divulgado, se as pessoas estão vendo o que está acontecendo, cabe a quem? O treinador? É o Boto? Quem é que vai cobrar esses caras? Alguém tem que cobrar, né? E aí, a gente tem a informação aqui de bastidores, que o GE trouxe ontem, e o Flabolado falou sobre isso, né? Eu vou só trazer essa informação aqui, que segundo o GE, o técnico Felipe Luiz ainda mantém o controle do vestiário do Flamengo, mesmo diante da pressão crescente pelos resultados. Internamente, porém, o ambiente é considerado mais sensível, especialmente após a derrota contra o Lanús. A declaração de que a equipe fez um grande jogo não caiu bem entre parte do elenco e gerou desconforto nos bastidores. De acordo com a apuração do GE, há a percepção de que o diálogo da comissão técnica tem sido mais concentrado em jogadores considerados líderes como Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo, Jorginho, Léo Pereira e Alexandre. Ou seja, ele não fala com os outros, e aí perdeu esse comando com esses outros jogadores, inclusive fazendo festinha e tal, não sei o quê, né? Embora exista respaldo desse núcleo, o clima no CT é de desgaste, tá? Ele ainda comanda o vestiário, mas tem desgaste. O cenário também envolve ruídos na relação com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, especialmente desde a renovação contratual firmada no fim do ano passado. Naquela questão da negociação, que ele botou o empresário para negociar e tal, eu já tinha falado com vocês que isso aí não tinha caído bem. Então, o Flabolado falou sobre isso. Olha aqui, olha o que o Flabolado falou. Léo Pereira, Jorginho, Danilo e Alexandre. Somente essas lideranças do Flamengo que o Felipe Luiz conversa. O resto dos jogadores ficam meio de lado e isso tem deixado o grupo insatisfeito. Outra coisa, os jogadores só ficam sabendo que vai jogar na hora da preleção. 1 hora antes do jogo, tá? Ele treina vários times. Os jogadores não conseguem entrosar. Os jogadores não sabem se vão jogar ou não. Aí sim, não entrosa. Pode ser ruim, mas nesse momento tá sendo ruim, tá? É verdade, isso é verdade, pô. Que o Flamengo jogou bem, caiu com uma bomba para o BAP, para o Boto, tá? O Boto que não tá sendo cobrado. E no próprio grupo também, o Danilo também não gostou. A lenha no Marcos Braz, o Boto tá passando ileso. O Carrascal, o Felipe Luiz tem que cobrar, mas o diretor técnico também tem que cobrar. O cara sai bêbado um dia antes de um jogo. Eu não sei se saiu bêbado, eu não sei, mas... Ele tem que cobrar o Boto também. Ele é o diretor técnico.
coisas que acontecem ali internamente... Mas o comportamento de atleta tem que ser cobrado por todo mundo. Ali do futebol. É o presidente, irmão, tá ali pra trazer... É isso aí, ó. É claro que a última palavra dele vai estar ali pra trazer patrocínio, outras coisas. Quem tem que botar a casa em ordem é o diretor técnico e o treinador também. E o treinador também. E tá acontecendo muitas coisas ali que tá levando o Flamengo a perder o título de 2026 e tem que mudar logo, senão vai ser um ano péssimo. E teve aí a questão da festa essa madrugada, e tudo isso recai no futebol. O BAP tá ali pra gerir? Tá pra gerir também. Tá? Mas ele já deixou claro em algumas entrevistas antes que todo final de ano, todo final de temporada, ele avalia o trabalho e optou por continuar com o Felipe e com o Boto. Mas esse começo de 26 tá muito estranho. Quem tá cobrando? Quem vai cobrar? Quem vai fazer essa cobrança? Tá na hora do seu Boto, tá na hora do seu Felipe cobrarem esses jogadores um comportamento de atleta. Né? E essa pergunta é muito boa na coletiva. Quem vai cobrar esse comportamento que o Felipe tinha quando era jogador? Quem vai cobrar um comportamento igual do Felipe? Né? Esse aqui é o problema. Quem tá lá para cobrar? E aí, a gente tem também aqui que o Boto foi criticado por torcedores, falaram até negócio de quiosque e tudo mais. Isso aí, eu vou falar para vocês, nem sei se ele frequenta quiosque, até onde eu sei não frequenta, mas independente. Falaram que ele será cobrado também, e também passou a ser alvo de críticas, tá? Após a derrota para o Lanús. Ele foi citado em faixas e gritos no CT, né, do Ninho do Urubu, e apesar da pressão externa, segundo o GE, o Boto segue prestigiado internamente e é considerado o homem de confiança do presidente BAP. Ainda assim, ele não é unanimidade no clube a críticas quanto ao seu estilo de comunicação, visto como silencioso. Depois de alguns problemas aí, negócio do Pedro, ele ficou mais na dele, né? Fala com jornais do exterior e tal, mas tem ficado mais na dele. Talvez aquele episódio com o Pedro tenha feito ele ficar mais retraído, o que está sendo ruim. Ele pode ser um pouco mais ativo e menos e falar menos situações que possam gerar um desconforto, alguma coisa, como foi aquela situação lá envolvendo a notícia do Mauro César, aquela coisa toda lá do Pedro, tá? Então, a gente tem aqui algumas situações para trazer para vocês. Olha só, segundo o Mauro César Pereira, a declaração do Everton Cebolinha após a derrota para o Lanús no Maracanã não foi bem recebida internamente. Ele confirma a nossa informação que a gente trouxe ontem, que a situação do Everton Cebolinha não caiu bem na diretoria. Só que o Mauro traz algumas notícias aqui, algumas novidades. Segundo ele, o atacante foi bem advertido, né, pela diretoria em razão do episódio, ou seja, tomou uma chamada de atenção, né, foi chamado para conversar e tomou uma chamada, né? Foi aí, né, cobrado internamente, e diante da repercussão o clube elaborou um código de conduta para entrevistas e declarações que possam prejudicar a instituição. Ele tem contrato até o dia 31 de dezembro, tem mais 10 meses para cumprir. A partir de agora, o entendimento é que vão aplicar multa aos atletas que não informarem previamente o teor de suas falas ou deixarem de consultar a assessoria de imprensa, especialmente em situações que gerem polêmica. As palavras de Cebolinha causaram incômodo na diretoria, tá? Então, é uma situação aí importante da gente falar. A gente tinha trazido para vocês e depois fomos os primeiros a trazer essa história que o Cebolinha, você deve ter acompanhado, tinha incomodado a diretoria. E agora toda a imprensa confirmando a nossa história que a gente trouxe, né? Então, gente, é muita coisa aí acontecendo. A gente sabe que o Flamengo aí tá nesse momento aí complicado, precisa sair desse momento e precisa de comprometimento dos jogadores, né? Uma coisa é comemorar aniversário até cedo, uma outra coisa é comemorar de madrugada. É uma vergonha o que está acontecendo. Não tem cobrança de comportamento de atleta dos caras, né? E aí os torcedores estão voltando a viralizar a fala do Boto, né? Que mais um ano no Brasil para depois voltar para a Europa e tal, né? Estão falando muito disso aqui, né? Depois pensar em regressar a Portugal, ou pelo menos à Europa. Depois pensar em regressar a Portugal, ou pelo menos à Europa, um projeto que me agrade. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, vamos lá. Ele fala o seguinte: vou ficar no Brasil pelo menos mais uma temporada para depois pensar em alguma outra coisa. Eu não vejo que ele realmente... Nessa daí eu não vejo que ele realmente quis dizer que ele tá querendo ir embora, tá?
Eu de verdade não vejo isso. A galera tá compartilhando isso agora, mas eu não vejo isso, tá? Então, eu acho que falta comando, falta cobrança. Não adianta falar que vai multar quando falar e não tem multa quando o jogador não tem comportamento de atleta. A multa tem que acontecer principalmente para essa questão aí. Vocês têm que dar exemplo. Jogador de futebol tem que ser atleta e vocês têm que dar exemplo. E não está acontecendo isso, tá? Então, o pessoal falando que a diretoria parece estar se perdendo, enquanto opta por advertir apenas jogadores, deixa de cobrar uma postura mais firme do Felipe Luiz na condução do elenco. Também tem isso, tá? Também tem isso. Então preocupa tudo isso, cara. É um momento aí que... Agora, teve muita gente falando aí que tem jogadores brigados, que não se falam e tudo mais. Óbvio que no elenco tem um jogador que tem mais afinidade com o outro, mas essa questão toda que fala de briga, de tudo mais, isso aí, cara, também tem muita história, tá? Muita história. Vão inventar muita história. Os caras vão inventar muita história. É uma realidade. É uma realidade. Vão ficar inventando muita história agora. É momento de tem jogador que é brigado com tal. Também não acredito em tudo que vocês estão escutando. Os cara todos se relacionam, todos se falam, podem não ser melhores amigos, cada um é individualista do seu jeito, cada um tem assim o seu momento individual, tem os que são amigos. Agora já teve história de que o jogador tá brigado com tal, que não sei o quê. Todo mundo se fala ali. Alguns têm mais afinidade com os outros, tá? Não tem esse negócio de panela de novo, não tem nada disso. Tem jogador que tem mais afinidade. Então, o que eu acho certo é o seguinte: uns jogadores como o Danilo, Arrascaeta, etc., Pedro, jogadores ali que têm o comportamento de atleta, eu não tô nem dizendo que um tem, outro não tem. Os que tem que cobrar os que não tem, pô. E o Felipe tem que cobrar também. E o Boto tem que cobrar também. Essa é uma realidade, tá? Então, a gente teve aí, cara, nada pode ser menor, né? Não vem com esse papo de que o cara é revelado pelo time, já jogou, né? Ele já jogou no Lanús, né? Olha só, o Flaco Lopes, jogador do Palmeiras, sente até hoje a final da Libertadores do Brasileiro e a perda do Brasileiro pro Flamengo. O cara tá literalmente gozando com o pau dos outros. Flaco Lopes gozando com o pau dos outros. É isso mesmo, né? Precisa gozar com o pau dos outros porque não conseguiu vencer o Flamengo. É isso mesmo, Flaco Lopes. Não vem com esse papo de que, não, eu tava comemorando porque era o Lanús. Não vem com esse papo, não. Porque o problema é com o Flamengo. Esse papinho aí, não, é porque é ex-jogador do Lanús, tá comemorando porque é ex do... Não, tá comemorando porque secou o Flamengo, que não teve capacidade de ganhar o Flamengo. Tá? A mesma coisa eu vou falar aqui, porra, torcedor, Flamengo, Corinthians, Coringão, Corinthians ganhou do Flamengo e tal, na Supercopa e tal, é melhor do que o teu... Tomou taca do Novo Horizontino, o que mostra ainda mais que o Flamengo tá uma baba, tá uma teta. O Flamengo tá horroroso. Não ganha de um Corinthians que perde pro Novo Horizontino. Essa é a realidade. Mostra ainda mais a situação terrível que está o Flamengo. Essa vitória do Novo Horizontino contra o Corinthians mostra a situação que está o Flamengo. Mas a gente está falando aqui do Flaco Lopes, né? O jogador compartilhou o post do time argentino comemorando o título. Aí o pessoal falando, não, ele não provocou porque ele foi revelado pela equipe argentina. Gente, peraí. Ele quando compartilhou, foi pra ficar bem, foi pra tirar onda lá com a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras nunca, nem imaginou que ele tá falando do Lanús, porque ele foi revelado pelo Lanús. Foi porque queria gozar com o pau dos outros, queria zoar o Flamengo. É ponto, cara. Ponto. Assume. Assume logo isso, que você ainda tá traumatizado, né, com os vícios do ano passado. É isso, tá? E aí, óbvio, né? Ele começou no Sub-20 do Lanús em 2017, ganhou a primeira oportunidade em 2020, foi negociado para o futebol brasileiro em 2022, mas a gente sabe que a zoeira dele, a postagem dele vai muito além da questão do Lanús, né? É para alfinetar o Flamengo. Então, é querendo gozar com o pau dos outros. Mais uma vez eu falo, não tem papo na língua, eu falo mesmo. E é isso aí, tá? Então, olha só. A gente teve o Coluna do Fla falando
que o Leonardo Jardim é uma boa opção para substituir o Felipe Luiz. Gente, olha só, primeiro, não é momento aí pra gente... A gente estava muito irritado depois do jogo, mas não é momento pra gente falar em substituto pro Felipe Luiz. É óbvio que se for um substituto, para mim é Jorge Jesus ou Leonardo Jardim, tá? E aí eles falam sobre essa informação do Leonardo Jardim e tal. Isso aí foi quando o Flamengo estava negociando a renovação e estava tendo dificuldade, o Flamengo realmente procurou, né, o Leonardo Jardim naquela época, tá? Realmente é um nome que agrada o BAP, tá? O Flamengo aí, o BAP tem o Leonardo Jardim no topo da sua lista, o Boto também, o Leonardo Jardim está no topo da lista lá. O Flamengo consultou ele quando o Felipe não estava renovando, estava conseguindo, chegou a se mostrar aberto para conversas, tá? A informação é que o Leonardo Jardim chegou a se mostrar aberto para conversas, mas o Flamengo selou a renovação com o Felipe Luiz, tá? Ele chegou, a gente sabe que o Leonardo Jardim não queria continuar no Brasil, queria ter um momento de tranquilidade e tal, mas segundo as informações que o Coluna publicou, ele teria aceitado negociar com o Flamengo, abrir negociações. Agora, tá no topo da lista do BAP e do Boto. Caso aconteça alguma coisa, caso não seja possível continuar com o Felipe Luiz. Sinceramente, eu não gosto desse negócio de ficar mudando treinador, estou insatisfeito com algumas decisões do Felipe, mas eu acredito que vai melhorar. E tem que começar pela cobrança com o jogador, que não é atleta. Tem que começar pela cobrança com o elenco, tá? É isso, tá, gente? Então, só pegar aqui, a gente tem o Flamengo aí de 2026 se aproximando do número de derrotas de 2025, tá? É inacreditável. É inacreditável. Dos 14 jogos de 2026, o Flamengo venceu 5, empatou 2 e perdeu 7. É menos vitória que derrota. Tendo um aproveitamento de cerca de 40%. Destas derrotas, vale destacar que 3 tinham título em disputa. 2 para o Lanús na Recopa e 1 para o Corinthians na Supercopa. Em 2023, temporada que por enquanto se assemelha a 2026, o Flamengo demorou 21 jogos para perder as mesmas 7, ou seja, está pior que 2023. Na melhor campanha de 2020, a 7ª derrota veio apenas no 48º jogo, segundo o levantamento do SofaScore, tá? Então, olha quantos jogos o Flamengo demorou para chegar ao mesmo número de derrotas de 2026. Em 2020, 48 jogos. Em 2021, 41 jogos. Em 2022, 35 jogos. Em 2021... Não, 2023, desculpa, 21 jogos. Em 2024, 45 jogos. Em 2025, 45 jogos. Gente, o Flamengo só chegou nesse número de derrotas em 45 jogos. O Flamengo, nesse momento, tem 14 jogos. É assustador. O que está acontecendo, Felipe Luiz, José Boto e companhia, é assustador. O Flamengo chegando ao mesmo número de derrotas do ano passado em 45 jogos, com 14 jogos. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Não dá pra gente aguentar. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Vou deixar aqui também os produtos oficiais do Flamengo para você garantir agora mesmo no YouTube Shopping, tá certo? E nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Um grande abraço, valeu, fui.